Olá, está começando mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. E hoje a gente recebe aqui, através de videoconferência, o secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos. Ele vai conversar com a gente sobre questões relacionadas à saúde do município e o enfrentamento ao coronavírus. Secretário, seja muito bem-vindo ao Câmara Entrevista, nessa nova fase aqui na TV Câmara Caruaru, no canal 22.2. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor o seguinte: os números, né, dos casos de Covid-19 têm aumentado. Essa semana, Caruaru teve mais de 160 casos confirmados. E para eu poder entender, para que o telespectador também entenda, como a Secretaria de Saúde, o município, tem atuado efetivamente nessa questão do combate à Covid-19, secretário? Bem, obrigado pelo espaço. É sempre importante a gente conseguir chegar a mais pessoas simultaneamente. Então, agradeço pela TV Câmara estar fazendo isso com a gente também. A gente tem feito acompanhamento dos casos diariamente. A gente faz um cruzamento de informações da rede pública e privada, e esse cruzamento de informações vem aqui para a Secretaria de Saúde para que a gente consiga fazer, inclusive, o desenho do nosso boletim epidemiológico, que tem sido divulgado diariamente. Nós acompanhamos várias doenças diariamente. Dengue diariamente, hanseníase diariamente, tuberculose diariamente, hepatite diariamente, HIV diariamente, várias. Mas para a população consegue, a gente está mostrando, no caso especificamente, a Covid. E a gente tem divulgado os testes que são realizados, que a gente chama teste padrão ouro, que é o teste molecular, mas a intenção nossa também é começar a fazer uma divulgação mais ampla, inclusive dos testes outros que a gente tem feito. A gente já testou na população de Caruaru, eu posso dizer que a gente já fez quase 1.000 testes, quando a gente soma todos os testes que foram realizados. Isso é um número importante, mas a gente quer crescer esse número de testes. Então, faz com que a gente também, cada vez mais, e isso é importante que a população saiba, vai aumentar o nosso número de casos de maneira rápida, mas o aumento do número de casos não significa que aumentou a gravidade da doença. O que a gente tem que parar e observar é tanto a questão das mortes, que é isso que a gente está tentando, trabalhando muito para que não haja um crescimento, e esse crescimento não seja rápido. Toda vida perdida é uma família que foi atingida, é uma comunidade que está sofrendo com isso, e ainda mais pelas características com as quais a gente lida com o próprio enterro, né? O enterro da pessoa, como é que é feito o velório, não existe velório, tem toda uma questão simbólica por trás disso também que traz consequências. Então, a gente tem trabalhado para que isso não aconteça. Então, a população vai perceber, no curto espaço de tempo, um crescimento rápido no número de casos registrados. A gente também tem acompanhado o nosso número de UTIs. Aliás, o nosso número de pacientes em UTI. O nosso número de pacientes em sala vermelha. A gente monitora isso o tempo todo. A gente já chegou a ter 6 pacientes no município entubados, aguardando leito de UTI, mas tendo todos os cuidados que a gente chama de unidade semi-intensiva. O que a gente tem que acompanhar são essas informações de maneira mais cuidadosa, e a gente tem feito isso. Há também um crescimento na gravidade da doença, isso também é um dado importante. Por quê? Várias medidas foram tomadas e a população, com o passar do tempo, quase meio que relaxa, porque acha que o problema não é tão grave, acha que não está tão perto dela, acha até às vezes que é um exagero, quando na verdade a gente está se guiando por evidência científica e também por experiência que outros países tiveram. Outros países, outras cidades, outras regiões. Então, eu costumo dizer isso com muita frequência: quanto mais acertadas forem as medidas, mais desnecessárias vão parecer que elas foram. Então, a gente se antecipou a vários problemas e a gente tem trabalhado para que a população da gente fique sempre mais protegida possível. Não é fácil, é um trabalho muito difícil. Tem que contar muito com a colaboração da sociedade, e a gente tem se empenhado para que a população fique o mais protegida possível. Secretário, o senhor falou aí sobre essa questão do acompanhamento das outras doenças. Inclusive, muitas pessoas, né, nas redes sociais, até
até dizer assim, mas não existe outras doenças, agora só tem coronavírus, só se fala em Covid-19, as pessoas não morrem mais de outras coisas, mas a realidade é bem diferente. Vocês continuam fazendo o acompanhamento das outras doenças, mas em detrimento da pandemia, né, os números de Covid-19 continuam aumentando também, né? A gente chama atenção para a Covid, mas as outras continuam sendo acompanhadas. Eu acho importante, e algumas falas que já foram até desmistificadas, foram já desconstruídas, na verdade. Porque, por exemplo, muita gente dizia que ela não é tão grave quanto o H1N1. É impossível você conseguir fazer essa comparação hoje. O H1N1, ano passado, no Brasil, algo como 800 pessoas faleceram em um H1N1. A gente já superou 16 mil mortes no Brasil na atual data. E a gente sabe que dia a dia esse número vai crescendo. O Brasil talvez seja o único país do mundo que depois do 50º dia da primeira morte continua com o aumento do número de casos e de mortes. Seja o único país do mundo com esse cenário, que isso é muito ruim. As pessoas às vezes fazem esse discurso de não só ter a Covid, meio que para criar um sentimento de que não é um problema tão grande, uma coisa muito grave. É como se estivesse querendo diminuir isso, e não é o que acontece. Para a gente ter noção, ela, em algumas regiões do país, ela já tem matado mais do que o câncer, que é uma doença crônica, que é uma doença que a gente consegue controlar, que a gente tem como fazer acompanhamento, que o cenário é bem diferente, também são doenças muito graves. Mas no caso específico da Covid, em algumas situações, ela tem sido, em algumas regiões, ela tem sido hoje a doença que mais mata. Em alguns países, ela passou a ser a doença que mais mata. Então, não é um inimigo simples de a gente lidar, e não é uma coisa que a gente deveria tornar com menos importância. Ela é muito importante, a gente compara com outros problemas que a gente tem, que também são muito importantes. Uns não foram esquecidos em detrimento do outro. O que acontece é que a gente tem mais um, e é mais um muito grave. A gente lida com muitos problemas no Brasil. A dengue é um deles, o zika, a chikungunya, outras doenças que eu já falei, inclusive, que em outros países são negligenciadas. Aliás, desculpa, que no Brasil é negligenciado, mas que em outros países já foram até ultrapassadas, não existem mais, a gente continua. A gente, no Brasil, tem uma coisa chamada tripla carga de doença. Eu tenho simultaneamente doenças infectoparasitárias, que é de país de terceiro, quarto mundo. Eu tenho doenças crônicas, que são doenças de países mais desenvolvidos. E eu tenho um terceiro componente aqui no Brasil, que são as causas externas, que é a mortalidade por violência, que é de países com uma desigualdade social muito grande. Então, simultaneamente, a gente tem 3 tipos de adoecimento. Agora chega a Covid, que vai incrementar, digamos assim, as doenças infecciosas. As doenças infecciosas e parasitárias, que em países desenvolvidos, a maioria delas nem existem mais. As crônicas são as que mais matam no mundo. E as violências, acidente de trânsito, que a gente chama, e também as de violência e causas externas, elas são muito comuns em países ou com conflitos bélicos, com guerra, ou então países muito desiguais. Secretário, os números do isolamento social aqui em Caruaru, né, nessa último levantamento de dados divulgado pela Secretaria, mostrou que alguns bairros têm feito um isolamento social até bom. Mas como é que está essa questão aqui em Caruaru? O senhor acredita que seja preciso fazer um isolamento mais rígido? Esses números não estão adequados à taxa de porcentagem ideal? A gente tem trabalhado muito de maneira a tentar fazer com que as áreas mais vulneráveis sejam atingidas de maneira mais pontual, para que a gente consiga melhorar esses números. De maneira geral, da semana retrasada para a semana passada, houve uma melhora semana passada. Mas a gente ainda está abaixo da nossa média, que deveria ser acima de 50% e, de maneira ideal, acima de 60%. No começo, a gente conseguiu manter essa média, depois ela caiu. Quando ela cai, a gente aumenta o R da doença. A gente chama, o R é a possibilidade de transmissão de uma pessoa para outra, aumenta. Quanto menor o isolamento, maior o R. E não é diretamente proporcional.
eu posso diminuir o isolamento 10%, vamos supor, e o meu R subir mais de 100%. Que é, ao invés de eu contaminar só uma pessoa, eu contamino duas. E isso faz com que o crescimento da doença seja exponencial. A gente tem trabalhado nos bairros em que há um maior número de casos e também um menor respeito ao isolamento social, a tentativa de melhorar isso. Mas é difícil a gente conseguir fazer isso cotidianamente, a gente está melhorando isso, tem cruzado várias informações, porque isso não era do nosso hábito, por exemplo, a gente não tinha que, ao mesmo tempo, eu até comentando ontem com uma pessoa, disse, ó, o município hoje em dia está tendo que ser o técnico, está tendo que ser ao mesmo tempo goleiro e atacante. Então a gente está fazendo tudo. Tem coisa que a gente não fazia. A gente não tinha que se preocupar com aglomeração e fila. A gente não tinha que entrar em estabelecimento comercial para ver se está todo mundo usando máscara. Então, são muitas atividades simultâneas e ainda ter que se preocupar com o nível de respeito das pessoas a determinados decretos que dizem que é para as pessoas ficarem dentro de casa. Tudo isso simultâneo. Então, o município, ao mesmo tempo, passou a ter várias atribuições. E, além disso, se preocupar com o medicamento que é dado à pessoa, entregar remédio na porta, como a gente tem feito, abrir serviços de telemedicina, consulta virtual, um monte de outras ações simultaneamente. Então, isso é muito difícil. Você conseguir abrir várias frentes dessa de uma vez só. E aí a gente tem tentado, de maneira a evoluir e fazer com que haja a proteção da população, cuidado das pessoas, diante das informações que a gente recebe. Não tem sido fácil, porque isso tudo depende da população. É muito mais um cuidado individual do que coletivo. E a sua falta de cuidado individual impacta na coletividade. Então, a gente tem trabalhado muito para que as pessoas compreendam isso. Não é fácil, não tem sido fácil. Porque a gente tem que o tempo todo estar vigilante. A gente já é acostumado na saúde a trabalhar com a vigilância, com uma atenção permanente. Aumentou muito essa responsabilidade, essa nossa exigência, de uma hora para outra. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que isso aconteça, caso a gente não tenha colaboração da sociedade. Então, a gente tem feito essa parte de acompanhamento dos bairros. A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal e a DEST, tem feito um trabalho maravilhoso. Eles têm sido muito parceiros nesse cuidado de proteção da sociedade, mas depende muito mais das pessoas do que do poder público. Eu tenho falado muito isso. Não adianta apontar o dedo se você mesmo não resolve o seu problema. O Câmara Entrevista faz uma pausa rápida para o intervalo e já volta. Não sai daí.